Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde, senhoras e senhores, advogados e advogadas que nos assistem. Nós estamos começando agora o painel de número 120 do nosso primeiro Congresso Digital da Ordem dos Advogados do Brasil, um congresso que trata da Covid-19, as repercussões sociais e jurídicas. São 513 palestrantes, 168 painéis, e nós estamos agora neste painel conversando sobre os contratos de concessão de energia. Nós vamos conversar com 3 especialistas na área. Vamos conversar com a doutora Priscila Maciel de Menezes, com o doutor Gustavo Demarque, com o doutor Yuri Schmidt. Eles vão trazer para a gente as nossas impressões como advogados e advogadas relativamente a esse setor de energia elétrica, um setor que é extremamente regulado, que tem inúmeros agentes que importam para a construção de toda a cadeia de fornecimento de energia elétrica, e é claro que a pandemia foi bastante importante, impactou muito todo o setor, na medida que cai o consumo, na medida que há dificuldades de liquidez por parte desses agentes, especialmente das distribuidoras de energia elétrica, que pretendem algum nível de compensação, de reequilíbrio econômico-financeiro dos seus contratos. Então, todos esses agentes, de alguma forma, acabam impactados na medida em que você precisa estabelecer formas de reajuste. Os leilões de suprimento de energia elétrica foram adiados, houve, por um período, a impossibilidade de cortes do fornecimento para determinados consumidores, até isenção de tarifas daqueles beneficiários das tarifas sociais. Então, são muitas as situações, muitos aspectos que, de alguma forma, precisam ser tratados nesse setor. Como eu disse, um setor extremamente complexo, mas que importa para cada um dos consumidores, para cada um dos advogados e advogadas que lidam com esse tema, mas também para cada um dos consumidores, ainda que os residenciais. Então, esse painel vai tratar justamente de todas essas situações. Nós teremos aqui, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de escutá-los e de entender um pouco mais sobre esses aspectos mencionados. Serão 15 minutos para cada painelista, para cada palestrante, e depois nós vamos fazer aqui um pequeno debate entre os 3. Nós vamos começar com a doutora Priscila Maciel. A doutora Priscila Maciel é advogada, mestre especialista em Direito Regulatório de Energia Elétrica, secretária-geral da Comissão de Energia do Conselho Federal da OAB, coordenadora da ESA Nacional, secretária-geral da Associação de Energia Solar da Paraíba e sócia da Agência Comercializadora de Energia Elétrica. Eu passo a palavra, então, para a doutora Priscila agora. Por favor, Priscila. Doutor Marcelo, obrigada pela apresentação. Inicialmente, eu queria parabenizar o Conselho Federal da OAB por esse brilhante evento. Sem dúvida, o maior evento
digital, né, que tem notícia. Então, para nós advogados, é uma honra estar sendo presidido e gerido hoje por pessoas como o Felipe Santa Cruz e também Rony Preus, que é quase conterrâneo meu, está ali ao meu lado, é meu vizinho. Então, tanto nos orgulha e nos proporciona plataformas como essa, né? Enfim, de estar trocando ideia de forma rica, né? De forma acessível, cada um no seu local, mas sem cumprir com o cronograma do conselho, né? Das conferências nacionais que estávamos comumente acostumados a ver de forma presencial. Espero que ano que vem estejamos todos de forma presencial para depois das palestras comemorarmos, enfim, congratularmos pessoalmente. Sem mais delongas, já que só temos 15 minutos aqui para debater, eu gostaria de introduzir o tema, né? Já que foi me dada a responsabilidade de falar em primeiro lugar. Então, nós temos, doutor Marcelo, dois temas extremamente difíceis e muito complexos, setor elétrico e contrato de concessão. Então, aí a gente já vê que não é um tema muito fácil de lidar em 15 minutos e de exaurir. Mas vamos aqui puxar alguns debates interessantes. Eu sei que o ouvinte, muitas vezes, não tem muito contato com o setor elétrico, seja porque, de fato, nós temos uma graduação onde não vemos, né, os setores de infraestrutura a miúde, seja porque enveredou para outro caminho da advocacia, né? Desde já deixo aí a mensagem de que o setor elétrico existe um vácuo aí de profissionais, então, quanto mais tivermos profissionais capacitados, mais vamos enriquecer o setor onde atuamos. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Direito da Energia em Portugal, e quando vim ao Brasil não restou outra, mas sim a necessidade e a vontade de atuar na área, lá se vão aí 7 anos. Então, para iniciar o tema, eu gostaria de dizer que o setor elétrico ele é dividido em 4 segmentos. Então, a gente tem a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia. Dentro desses 4 segmentos, nós temos 3 tipos de contrato de concessão, doutor Marcelo. Contrato de concessão de geração, de distribuição e de transmissão de energia. Eu vou me focar nos contratos de distribuição de energia, até porque a gente não teria condições de falar de todos os contratos de forma esmiuçada. Mas vamos lá. Primeiro ponto, os contratos de concessão. Quais são as características desses contratos? O que é que ele tem de diferente dos contratos comuns que estamos acostumados a ver no direito administrativo? Primeiro que os contratos de concessão, eles são incompletos. É verdade, a gente está acostumado nessa teoria clássica de contratos, onde a gente tem uma previsibilidade desses contratos, uma completude, né, uma racionalidade limitada. E dentro dessa teoria de contratos de concessão e de teoria de contratos de infraestrutura, a gente tem uma característica diferenciada, ou seja, esses contratos eles são incompletos, porque são contratos de longo prazo e não temos condições de prever tudo o que todos os riscos desse contrato ex ante, né? Então, esse é um primeiro ponto que precisamos considerar, ou seja, esses contratos de concessão, eles são contratos incompletos. Outra coisa, esses contratos são contratos relacionais. Por que são contratos relacionais? As partes, elas estão intimamente ligadas. Doutor Gustavo pode depois falar um pouco também sobre isso, que nos contratos básicos, nos contratos mais simples de direito administrativo, estamos acostumados a decorar ali nos bancos de faculdade que as partes estão com interesses contrapostos. Mas, na verdade, estamos em contratos relacionais, os dois têm interesse na manutenção do contrato. Né? Então, assim, a gente retira essa característica de contraposição dentro da relação contratual nos contratos de concessão. E também, nós temos uma característica nesses contratos de concessão também, que é o fato desses contratos serem vultosos e complexos, né? Então, nós estamos diante de contratos de uma magnitude financeira, de uma movimentação financeira muito alta, e temos também uma questão de complexidade, né? E muitas vezes de assimetria informacional. A gente tem, muitas vezes, uma expertise por parte do privado, né? E uma falta de expertise por parte do poder público. Essa falta de expertise ela foi sanada no momento que a gente tem também uma agência reguladora forte, e aí eu posso falar com veemência. Hoje nós temos uma agência reguladora que, além de politicamente independente, é extremamente competente sob o ponto de vista técnico, né? Então, assim, todos os movimentos de estudos e todos os levantamentos numéricos mostram que
a nossa agência reguladora é uma agência extremamente técnica e independente politicamente. Tive a oportunidade de fazer alguns eventos, alguns webinários, com o próprio Efraim, com o recém-saído da ANEEL, o Rodrigo Limpe. Então, isso aí a gente pode atestar e pode ficar seguro com essa questão. Ok. Então, temos um contrato complexo, temos um contrato incompleto e temos um contrato relacional. Então, essas são as características dos contratos de concessão. Ok, vamos trazer à baila o que está acontecendo atualmente. Nós temos aí uma baixa de demanda, sob o ponto de vista de consumo, ou seja, quilowatt-hora, e temos uma baixa de carga, sob o ponto de vista de kilowatt, né? Ou seja, temos uma situação aí realmente que foge do controle e a gente, doutor Marcelo, sai daquela questão de previsibilidade de riscos, né? Doutor Marcos Nóbrega, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, fez uma palestra agora ao meio-dia, e ele falava o seguinte, que, na verdade, a pandemia a gente não pode nem colocar como matriz de risco, né? A gente não pode nem integrá-lo como matriz de risco. É, sim, uma incerteza, né? Então, incerteza, a gente não consegue ter probabilidades, manejar esse risco. Então, na verdade, porque não se trata de um risco, mas sim de uma incerteza. Então, na verdade, temos essa queda de demanda, temos essa queda de carga e, ocasionalmente, por se tratar de um setor intimamente ligado à economia, tivemos aí digamos assim, fomos agredidos frontalmente, assim como outros setores também. Diante disso, algumas posturas foram tomadas. Primeiro, a de não cortar a energia por 3 meses, né? Então, o consumidor residencial teve essa possibilidade de ficar inadimplente por 3 meses e esse corte não ser realizado. De toda sorte, isso foi uma atitude até cautelosa da própria agência reguladora, apesar de ser compreendida, é óbvio, como ser passível de críticas, mas isso foi uma atitude cautelosa. A energia elétrica é um bem essencial. Existiam, doutor Marcelo, várias leis invasoras, principalmente estados e municípios, isso é um problema, o doutor Gustavo também costuma falar muito bem sobre isso, essas leis invasoras. Nós temos uma regra de competência no artigo 22 da Constituição Federal, em quem legisla sobre fornecimento de energia elétrica é a União. Mas, infelizmente, nós temos uma incompreensão por parte dos estados e, muitas vezes, até municípios que emanam leis que dizem respeito ao fornecimento diretamente. Então, para não dar margem a essas leis invasoras que proibiam corte e também para que não houvesse mais danos, o que foi que a própria agência tomou esse cuidado de estacionar essa possibilidade de corte durante 3 meses. É óbvio que isso, né, acaba acarretando um prejuízo de receita das distribuidoras. Por outro lado, os consumidores do Grupo A, só voltando aqui um pouquinho à nossa teoria, antes de navegar por esse contrato de fornecimento do Grupo A, que são os grandes e médios consumidores, nós temos, em que pese algumas situações controversas, temos Egon Bockmann, que diz que não, numa relação de concessão, ou seja, quando estamos diante de um contrato de concessão, é uma relação bilateral, né, que é o Estado, ou seja, o poder concedente, e o concessionário. Mas nós temos alguns outros, como Marçal Justin Filho, que diz que não, é uma relação tríade, né? Ou seja, concessionário, poder concedente e consumidor. Então, assim, fico aí com a postura, com o argumento do doutor Egon Bockmann, que diz que é uma relação bilateral, mas com consequências, né? Ou seja, uma relação entre poder concedente e também concessionário, mas que existem outros contratos interrelacionados. E os contratos interrelacionados são contratos de direito privado, certo? Só que altamente regulados, né? E esses contratos de direito privado, quando a gente fala do setor de energia elétrica propriamente dito, a gente está falando, e no caso de distribuição, de contratos de fornecimento do Grupo A e contratos de fornecimento do Grupo Residencial. Então, me parece que, em relação ao Grupo Residencial, esse problema foi sanado, pelo menos em princípio, né? Ou seja, quem ficar inadimplente por 3 meses não vai haver o corte, né? Isso não é uma carta branca para que fique inadimplente, mas sim digamos assim, mas sim uma cautela para que não haja um problema maior futuro. Mas e o pessoal do Grupo A? O pessoal do Grupo A ele já tem um contrato de demanda de potência, e esse contrato de demanda de potência não é barato, e aí houveram uma enxurrada de ações judiciais para que fosse também
no caso, para que fosse sustada a cobrança dessa demanda de potência por parte do Grupo A. Ora, aí vence as questões, as teses levantadas. Nós estamos diante de um problema de força maior, sim ou não? Então, essa é uma questão que a gente precisa primeiro delimitar. Em minha concepção, sim, nós estamos, sim, num problema de força maior. No entanto, a gente precisa lembrar que os contratos que decorrem dos contratos de concessão são também contratos relacionais. E nesses contratos relacionais, as partes precisam manter o contrato. Essa é a premissa. As partes precisam manter a questão econômica desse contrato. Então, não adianta oportunismo nesse momento, né? Então, a gente não pode dar margem ao oportunismo nesse momento. Então, a minha impressão nessa questão é que, de fato, precisa-se de negociação, e aí eu já vou dar todo o mote para que o próprio doutor Gustavo possa falar sobre isso, e a gente está diante de uma necessidade de negociação desses contratos. É óbvio que há uma sensibilidade de todas as partes saem no prejuízo. No entanto, nós temos um setor elétrico complexo, em que tem-se, com certeza, uma sobrecarga na distribuição, principalmente em repassar esses custos, né, por ali centralizar também esses custos. Então, essas são as minhas considerações, e, a título de arremate, eu só queria dizer que mandar uma mensagem a todos os advogados e advogadas que estão me assistindo, um abraço forte a todos os paraibanos que estão em suas casas, dizer mais uma vez que fico muito honrada em estar aqui nesse painel entre amigos. Gustavo e Yuri são amigos de longa data, digamos assim, né? Se é que a gente pode chamar de longo, mas tem um carinho enorme por eles e uma admiração imensa. E digo a vocês que mares tranquilos não fazem bons marinheiros, né? Então, esse é o nosso momento de se restabelecer, esse é o nosso momento de se reinventar e de fazermos o melhor que podemos ser. Então, é isso, doutor Marcelo, devolvo a palavra ao senhor e fico no aguardo do debate. Doutora Priscila, muitíssimo obrigado. Eu acho que esse foi um excelente apanhado. A partir de agora, a gente já consegue desdobrar, desenvolver para outros aspectos dessa questão. Nós vamos ouvir agora, então, o doutor Gustavo Demarque. O doutor Gustavo Demarque é advogado, sócio da área de Regulação, Infraestrutura e Regulação de Energia do Décio Freire Advogados, presidente da Comissão de Energia do Conselho Federal da OAB. Também é membro titular do Corpo de Árbitros na Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem, vice-presidente do setor elétrico do CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, coordenador nacional da temática de direito da energia da ESA Nacional do Conselho Federal da OAB e consultor jurídico da FGV. Doutor Gustavo, por favor. Boa tarde a todos os ouvintes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar desse Congresso Digital, que certamente já entrou para a história como o maior evento digital da América Latina, pelo menos. E agradeço na pessoa do Dr. Marcos Vinícius, do Rony, do Beto Simonetti, e não podemos deixar também de mencionar aqui o nosso presidente, Felipe Santa Cruz. E saudar todos os meus colegas de painel, é uma honra muito grande compartilhar com amigos, Marcelo, Priscila, Yuri. É quase que uma ação entre amigos que estamos fazendo aqui. Isso é muito, muito prazeroso e, de fato, é uma honra. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Bom, eu já tenho algum tempo de setor, já vão lá mais de 20 anos. A Priscila, em 15 minutos, praticamente esgotou todo o meu tema, mas ela levantou alguns ganchos aqui interessantes. Tá? Mas, antes de mais nada, como nós estamos no evento do OAB, eu não posso deixar de prestar rapidamente aqui contas, né? Mesmo porque a Priscila nos acompanha nessa missão pela Comissão de Energia da OAB já há algum tempo, e Yuri também participou muito ativamente. Então, são dois membros realmente que são expoentes, não só, né, como atributos da própria OAB, como também grandes especialistas do setor de energia. E qual que é o papel da comissão? O que nós fazemos? Né? Frequentemente eu recebo esse tipo de indagação. E a gente tem feito um acompanhamento sistemático dessas medidas legais. Né? A Priscila citou muito bem as leis invasoras. A gente tem contribuído, muitas vezes a gente tenta inibir, trazendo a boa técnica, restabelecendo a competência dos entes,
né, previstos legalmente, e a gente tem feito isso com certo sucesso. Nós conseguimos inibir a produção de algumas leis extremamente invasoras na base do diálogo e da argumentação. Logicamente, quando você tem aquele viés populista, não tem jeito, né? É fazer por fazer. E eu tive uma curiosidade, aí que vem um ponto importante, eu tive uma curiosidade de levantar quantos atos normativos foram produzidos nesse período pandêmico, né? Desde aí do decreto de calamidade pública. Doutor Marcelo, você vai espantar, são mais de 400 atos normativos. Aí eu estou falando de medidas provisórias, decretos, resoluções, portarias, instruções normativas, mas isso pressupõe um enorme desafio, e você, como grande administrativista, sabe muito bem disso, o que esse pandemônio legislativo vai representar. Vai ser um desafio muito grande para o nosso direito administrativo. Seja ele o contemporâneo, né, e o Rio de Janeiro tem sido expoente em administrativistas contemporâneos, e mais ainda para o nosso direito administrativo tradicional. Nós vamos ter que utilizar, e o professor Flávio Amaral Garcia diz isso com muita propriedade, nós vamos ter que gastar todo o arsenal que dispomos, certamente. E a outra missão que nós fazemos pela OAB é a disseminação do conhecimento do direito de energia. É o que nós estamos fazendo aqui, é a produção de livros, de artigos, isso, seminários, e isso a gente tem feito também com razoável sucesso. Bom, mas pegando o gancho do que a Priscila disse, mesmo porque o tempo é curto, e depois a gente vai abrir para o debate, eu tenho dito que uma grande marca dessa crise é a incerteza. É algo extremamente extraordinário, imprevisível. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, e muito menos o que vai nos custar em vidas e recursos. Tá? Volto a dizer, a grande marca é a incerteza. E a crise também tem uma outra característica, é o seu caráter democrático. Democrático no sentido de afetar todos. Então, Priscila colocou isso muito bem, da incompletude dos contratos, né, e da característica relacional, mas aqui você tem dois polos afetados. Você não tem uma parte afetada, você tem partes afetadas de um contrato. Então, a lógica aqui é outra. Nós temos que pensar que aqueles mecanismos, aquelas hipóteses tradicionais que nós utilizamos, por exemplo, para a recomposição do equilíbrio econômico, infelizmente, elas não serão úteis aqui. Por quê? Quais são as hipóteses tradicionais? Aumento de tarifa, inviável. Aporte da administração pública para o provedor de serviço público, hoje, inviável. Extensão do contrato de concessão. Faz sentido? Se já está degradado, você só vai aumentar o período de degradação daquela concessão. Nós vamos precisar ser mais criativos. Nós teremos que ser mais sofisticados. E, para isso, nós temos que utilizar ferramentas modernas, né? Nós temos que realmente pensar um pouco fora da caixa para ampliar este campo negocial. E a Priscila tocou num ponto fundamental, que foi a negociação. Se nós temos contratos incompletos, e a Priscila citou o professor Ego, e eu tenho uma frase do professor que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que a segurança jurídica do contrato de concessão, ela decorre principalmente da mudança. Né? A única certeza que nós temos é que vai mudar. Então, se nós já sabemos que vai mudar, por que a gente não tentar antever as formas, né, para permitir essa mudança, considerando a incompletude do contrato de concessão? E digo mais, a Priscila disse também a questão relacional. Infelizmente, a nossa concepção, a questão ficou muito no campo abstrato, né, e não no campo concreto. Nós ainda temos, até por uma questão cultural, a cultura da adversidade, né, do contraponto. E isso dificulta muito a gente trazer mecanismos como a arbitragem para os contratos de concessão, a mediação, o dispute board,
que são ferramentas extremamente modernas que seriam extremamente importantes para o momento atual. Fundamentais, eu digo. Porque nós vamos ter que deparar com o seguinte desafio: o equilíbrio entre o colapso do contrato de concessão ou o colapso financeiro do Estado. Porque nós estamos aqui falando em um tema relacionado à energia, mas vamos estender esse racional para todos os provedores de serviço público. É o VLT, Marcelo, do Rio de Janeiro, são as concessões de transporte público, entendeu? Saneamento. Imaginem os senhores se todos buscassem no mesmo momento uma recomposição, né? Então, esse equilíbrio vai ser um grande desafio, e para servir como instrumento para isso tudo, eu não vejo outra saída senão a ampliação do campo negocial. A Priscila disse também, eu notei aqui, a questão da invocação de causas de caso fortuito e força maior, que se multiplicaram em toda a cadeia do setor. No primeiro momento, me chamou a atenção um ímpeto de vários agentes, legitimamente tentando se proteger, mais do que legítimo, dos efeitos da crise, mas inauguraram, naquele momento, uma corrida desenfreada por invocação de ocorrência de força maior, e o que gerou uma infinidade de notificações. Até eu brinquei em um evento que eu participei recentemente, me parecia mais a guerra de todos contra todos de Thomas Hobbes. Quem leu se viu ali diante dessa passagem. Mas essa corrida eu achei um pouco prematura. Se nós estamos falando aqui de uma afetação geral, de parte a parte, lembrando que aí é um ponto importante, eu tive notícias que alguns países, como o Reino Unido, inclusive, editor, promulgou um estatuto dizendo, e a Priscila tocou nesse ponto, retirando a pandemia como um fato gerador de força maior. Me parece que alguns outros países, Portugal também teve um movimento nesse sentido, justamente porque é algo realmente imprevisível, cuja extensão a gente não pode minimamente agora aferir. E aqui eu faço não propriamente uma crítica, mas um ponto, que a gente vem percebendo também uma busca também para a recomposição do equilíbrio econômico neste momento. Se eu falei agora há pouco que a grande marca da crise é a incerteza, a gente não sabe ainda a sua extensão, seus impactos, como que eu posso mensurar algo neste momento? Então, nós temos que ter muita serenidade, muito equilíbrio, muito diálogo nesse ponto para buscar medidas fora da caixa, medidas criativas. Mesmo porque, voltando ao ponto da invocação de causa de força maior, não é simplesmente notificar e achar que o contrato vai estar resolvido ou reduzido. A cláusula de força maior, a sua operacionalização, a sua regulação, ela impõe etapas. E foi curioso que o primeiro caso que eu me deparei com invocação de força maior foi de uma rede de mercado que notificou uma distribuidora lá no norte. Entendeu? Justo o supermercado, que foi um ente revestido, como todos sabem, como um serviço, uma prestação essencial. Mas isso também não quer dizer que uma rede de supermercado não pode se ver naquela situação, mas desde que comprove que, por algum motivo, teve que cessar suas atividades ou, de repente, por algum motivo, impediu o deslocamento dos seus funcionários. Mas, repito, a força maior exige critérios e etapas. Tá? Não só o nexo de causalidade, eu acho que a gente não tem dúvidas que a pandemia se enquadraria com uma certa facilidade. Mas precisamos comprovar a extensão dos danos e, mais do que ainda, quais foram as medidas que foram ou estão sendo adotadas para mitigar e remediar aquela situação. Demonstrar o que o professor Caio Mário nos ensinou muito bem, que está se enfrentando um obstáculo intransponível. Então, essa comprovação, para mim, é fundamental.
Conforme o Marcelo me apresentou, eu sou árbitro de alguns litígios, verifiquei um aumento expressivo nesse período, mas jogando até contra aqui algo que eu faço, mas a mediação ela tem que ser buscada previamente. Eu tenho insistido nisso porque eu não vejo outra saída, ou pelo menos a saída menos traumática do que aquela que resida no campo negocial. E volto a dizer, nosso ordenamento jurídico vigente, ela permite essa instrumentalização. Nós já temos aí um avanço muito grande na arbitragem da administração pública, o Marcelo conhece muito bem o tema, e está no momento de a gente introduzir outras ferramentas, entendeu? Ferramentas modernas. Repito, a única certeza, utilizando mais uma vez aqui a fala do professor Evo, a única certeza que temos é que o contrato vai mudar. E foi com grande alegria, aí nesse aqui eu também, aqui como presidente da Comissão de Energia, eu faço um registro veemente, vigoroso do papel da agência reguladora, que prontamente entrou em campo, prontamente agiu, com um diagnóstico preciso, com medidas acertadas no momento adequado. E foi com grande alegria que eu me deparei logo no início da nota técnica que foi editada, foi emitida pelo gabinete de crise da ABEL. E me chamou ali a atenção, como advogado, 3 princípios fundamentais, que foi princípios regulatórios. Mitigação dos riscos jurídicos, ou seja, a preservação dos contratos, isso é fundamental. O diretor-geral costuma utilizar uma frase, o doutor André Pectoni, que o contrato de compra e venda de energia é um cristal que tem que ser preservado. E tem mesmo, porque ele que sustenta toda a cadeia do setor, ele que traz a robustez, ele que permite um ambiente favorável de negócio, ele que incentiva a atração de investimentos. Então, é fundamental a preservação desse contrato. Nós temos que lutar com todas as forças para que isso aconteça. Outro princípio também importantíssimo, a autocomposição e o esforço conjunto. Esses 3 princípios estão lá elencados nessa nota técnica. Bom, para finalizar, essa primeira fala, a Priscila também já abordou a questão da conta Covid, ela veio no primeiro momento, no momento fundamental, para justamente permitir o caixa, o fluxo de caixa das distribuidoras, fundamental, que elas foram duramente impactadas, mas aqui deixa um registro também, não foi uma ajuda, um socorro para o setor de distribuição. Ali, a conta Covid, ela visa a trazer uma rigidez, uma estabilidade para toda a cadeia do setor elétrico. Então, ali não foi um privilégio que muitas vezes a gente escuta do setor de distribuição. Verdadeiramente, o que se buscou ali foi permitir a manutenção, a espinha dorsal do setor elétrico brasileiro, considerando que o setor de distribuição é a última ponta da cadeia, é o ente responsável por arrecadar não só no meio das tarifas os impostos, no caso, mas todo o custo decorrente da energia elétrica. Bom, dito isso, eu passo a palavra para o doutor Marcelo, agradeço mais uma vez e fico aqui à disposição para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Foi excelente sua exposição. Inclusive, eu quase perdi aqui a contagem do tempo, te confesso, porque realmente é tão complexa essa necessidade de promover um reequilíbrio entre esses agentes. E o sistema elétrico, ele por ser interligado, predominantemente interligado, invariavelmente ele acaba fazendo com que o impacto de um agente seja transmitido ao outro. Então, assim, essa questão é tão interessante que realmente ela acaba fazendo que a gente tenha que refletir um pouco mais e talvez até o nosso painel não seja suficiente para esgotar todas essas questões, mas a gente vai tentar ao máximo trazer, ao menos, essas reflexões iniciais aqui para os nossos espectadores. Vou passar a palavra, então, agora para o doutor Yuri Schmittke. O doutor Yuri Schmittke é advogado, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito de Energia Elétrica e mestre em Direito e Políticas Públicas
pela Uniceub, presidente da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, ABREM, e do Waste to Energy Research Technology Brasil. Possui o título Master no curso EU Clean Energy Pact da Foreign School of Regulation, European University Institute, Florença, Itália, membro da Energy Recovery Working Group da International Solid Waste Association, da Comissão de Assuntos Regulatórios da OAB do Distrito Federal, do Instituto Brasileiro de Estudos de Direito de Energia, da Sociedade Brasileira de Planejamento Energético. Por favor, doutor Yuri. Obrigado, doutor Marcelo. Satisfação enorme estar aqui entre amigos aí, doutor Gustavo Demarque, colega aí que a gente, tempos antes da pandemia, a gente se encontrava muito no aeroporto, né, doutor Gustavo? Um grande colega aí, conhecedor profundo do setor elétrico, que tem sempre dialogado muito conosco aqui. Doutora Priscila, que também tem sido muito solícita, tem conversado bastante, nos encontrado em muitos eventos. Esperamos que essa pandemia passe logo, possamos apertar as mãos, né, e abraçar os amigos. Eu fiz uma pequena exposição bastante didática para poder clarear alguns aspectos desse problema, né? Em 2001, tivemos uma crise de falta de energia elétrica, por questão de restrição de transmissão. Não foi bem falta de geração, foi restrição de transmissão. E aí deu aquela crise do apagão, todos conhecem. Depois, em 2015, tivemos uma crise de excesso de energia pela redução do consumo, causada por uma crise econômica. E aí foi criada uma conta CR para reequilibrar o setor, assim como está acontecendo agora, né? 2020 é um excesso de energia pela redução também do consumo, mas uma redução muito mais brusca e, na verdade, acaba sendo até temporária. Então, é uma situação que talvez vá voltar ao normal em breve. E foi criada, então, a conta Covid, um empréstimo de aproximadamente 16 bilhões para socorrer as distribuidoras. Justamente, eu quero tentar explicar por que houve essa conta Covid, né? É um pouco complexo. A gente tem uma separação entre 4 etapas no direito de energia elétrica, né, na regulação. Tem o gerador, né, depois você tem o transmissor, a distribuidora e o consumidor. Como é que a gente entende, então, essa cadeia, né? Tem uma separação entre energia física e comercial. Isso precisa ser entendido, né? A gente não tem como carimbar energia elétrica ou elétron, né? Ele passa no fio. Seria possível, talvez, com blockchain, hoje, algumas modernizações estão se buscando isso, mas o fato é que no Brasil é separado. Então, você tem as usinas sendo despachadas pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, e a parte comercial sendo contabilizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. E temos uma agência reguladora executora, a ANEEL, e o Ministério de Minas e Energia é o braço da União na formulação das políticas públicas, dando as diretrizes e os comandos gerais para serem executados pelos agentes regulados e também cumpridos pela ANEEL. E o Ministério se baseia nos estudos da EPE, no planejamento da expansão da geração, por exemplo, da transmissão. E aí, indo agora, vamos falar dos contratos de concessão. Na geração, nós temos 2 modalidades. Temos os contratos de concessão de serviço público, que já estão quase todos abolidos, alguns poucos sobraram. Desde 2005, passou a ser o produtor independente ou o autoprodutor. Então, o produtor independente, ele produz por sua conta e risco. Ele pode vender no mercado livre, ou então ele pode vender no mercado regulado através de um leilão organizado pelo Ministério, que começou a partir de 2004. Esses leilões do ACR, Ambiente de Contratação Regulada. O gerador ele tem uma garantia física. Então, se ele, até 50 megas para cima de potência instalada é concessão, abaixo disso é autorização. A autorização também do setor elétrico ela parece uma concessão, né? A natureza jurídica. Ela tem prazo, tem termo, tem garantias, tem prorrogação. Para mim, na minha opinião, como jurista, é uma concessão que chamam de autorização, o setor elétrico chamou com esse nome, porque ela não é precária como as outras autorizações do direito administrativo, né? Então, tem essas figuras, né? E esses 2 ambientes, regulado e livre, né? Hoje, 70% é regulado, 30% é livre. E tem os contratos de transmissão. A transmissora, ela simplesmente recebe pelo fio, né? Ela recebe pelo contrato de uso e conexão do sistema de transmissão de quem se conecta a ela, o gerador e o distribuidor, né? Ou então, às vezes, tem outras configurações, mas basicamente é isso. Então, ela recebe essa tal de tarifa única do sistema de distribuição, a TUST, para remunerar uma receita anual permitida, RAP. E, na sequência, temos o distribuidor. Esse é o que realmente está na situação mais delicada. Ele faz uma declaração anual de necessidade de compra de energia, conforme vai aumentando a demanda. Então, e se ele tem exposição contratual, mais energia sobrando, ele tem que revender esses excedentes. Às vezes é tão fácil isso. Ele não ganha nem para comprar nem para vender energia, a não ser que ele seja imprudente. Ele compra energia muito cara, compra errado e faz uma operação muito ruim, aí ele vai responder por isso. Mas, basicamente,
ele não responde pela compra e venda de energia, está na parcela A, é um custo fixo. Então, o que acontece? O gerador gerou, ok, eu quero receber. Então, quem vai pagar? O gerador é um agente da CCE, ele gera, injeta energia e vai receber através de uma garantia física, não é nem sempre o que ele está gerando, é o que ele se comprometeu a gerar, um título calculado pela sua média de geração. Então, eu recebo a garantia física. Se alguém está consumindo a nome energia, isso não me interessa, eu sou o gerador. Então, eu vou receber a garantia física. E, por outro lado, nós temos ali o distribuidor, ele vai comprar essa energia do gerador, do Mercado Livre. Geralmente o gerador não compra do Mercado Livre, ele compra do regulado. É o ministério que compra para ele. E às vezes a compra não é tão boa assim, como tem acontecido nos últimos anos, encarecendo a energia. Mas o fato, ele vai comprar essa energia e vai repassar para o consumidor. O consumidor consome e paga pela energia. E se o consumidor não consumiu, quem vai pagar a conta? Esse é o problema. Essa é a grande crise do excesso de oferta de energia e a redução da demanda por parte do consumidor. Quem paga é o consumidor, é lógico, ele que demandou por aquela energia. Se ele não está consumindo, todos vão acabar pagando. E é o que está acontecendo, esses empréstimos vão acabar sendo custeados, ao fim e ao cabo, pelo próprio consumidor. Então, muitas vezes, eles se fazem de vítimas, mas eles que estão demandando toda essa estrutura do setor elétrico. O gerador, se ele não recebe pelo que ele não foi consumido, o elétrico ele vai passar e ele tem que ganhar, porque ele tem uma previsão de receita. Se o gerador não recebe, ele quebra, entendeu? Ele fez aquela usina com os covenants, as garantias do financiamento, com base numa garantia física que o Ministério deu a ele. Então, ele tem uma perspectiva de vender. Salvo engano, aquele gerador que é todo no ambiente livre, aí então ele vai assumir alguns riscos. Mas esse é um outro caso. A maior parte do setor elétrico está no ambiente regulado, 70%. E aí, por outro lado, nós temos ali também a questão do prejuízo. A distribuidora não pode receber esse prejuízo, porque ela vai poder aumentar a tarifa e repassar no ano seguinte. E aí, com medo dessa redução drástica que ia acontecer na tarifa no ano seguinte, que é o que iria acontecer, porque ninguém consumiu, a distribuidora ia repassar esse custo. Então, o governo ele buscou alguns fundos setoriais, alguns empréstimos subsidiados, inclusive, com o BNDES e vários outros bancos, através de uma lei, que foi a medida provisória, salvo engano, 950, que até caducou agora. Aí eu fico... Ainda bem que tem aquela jurisprudência, né, que quando a medida provisória caduca, vale os efeitos, né, os efeitos permanecem, né, ela não retroage. Então, que bom, né? Acho que o setor está seguro, os contratos já foram assinados, os valores estão sendo recebidos para equilibrar as receitas das distribuidoras, porque elas têm que pagar pela energia na CCE, como eu disse a vocês, eles estão comprando energia da geradora, mas não receberam dos consumidores, porque eles não consumiram. Então, ficaram com um déficit de caixa das distribuidoras absurdo. Então, para equilibrar isso, foi criada essa conta Covid. E aí eu digo, e o ACL? O ACL é um problema, pessoal, porque o camarada que é um consumidor livre, é uma indústria, ele baixou lá a sua demanda sensivelmente, e aí ele não consumiu aquela energia, mas ele comprou por aquela energia. Aí ele vai chegar e vai falar para o comercializador, assume esse risco aí. O comercializador ele comprou de alguém, ele comprou de um gerador, alguém que tinha um excesso de oferta. O comercializador compra energia para repassar. Ele não tem ativos, ele é uma empresa que faz só gestão de energia, ele compra e vende. Então, ele não pode ficar com esse prejuízo. Não é correto. E o consumidor livre, ele não consumiu, e aí ele vai querer cobrar isso, né, de alguém. E aí houve algumas ações judiciais, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas a fundamentação jurídica é fraca, porque ele tem um contrato, né, aí vai depender também do contrato, né, mas os contratos padrões geralmente não amparam essa excludente de responsabilidade de pandemia, né, porque a argumentação é a seguinte, ok, você tem uma energia, você não consumiu, você vai ficar, então, com excesso de energia. O que vai acontecer? Essa energia está registrada pelo CLIC CCE na Câmara de Comercialização. Há um contrato bilateral de compra e venda de energia e esse registro. Lá, ele não vai deixar de receber, vai ser liquidado aquele excesso. Só que, como tem um excesso de energia, o preço da liquidação de diferenças no mercado de curto prazo, que a gente chama de PLD, no NCP, são duas siglas, esse preço vai estar comprometido, porque o PLD vai estar no piso, no valor mínimo. Só que ele pagou lá R$200, R$300 o megawatt-hora e o preço lá está 40, 50, 60, porque está com excesso de energia. Você tem excesso de energia, o PLD despenca. Quando você tem falta de energia, o PLD ele vai muito alto. Então, o Brasil ele vive essa dicotomia, essa falta de instrumentos econômicos, jurídicos, para equilibrar essas situações.
A gente tem, por exemplo, aqui um novo mercado, um novo projeto de modernização do setor elétrico. Ele traz a separação de lastro-energia, preço horário, tarifa binômio, mercado 100% livre. Pessoal, se o mercado fosse 100% livre, esse problema que o ACL está enfrentando agora seria para todo mundo. Aí o consumidor estaria pagando esse prejuízo imediatamente, né? Seria um problema. Você teria pago para uma energia antecipadamente, às vezes você paga antecipado no mercado livre, né? Você compra antes de consumir. E aí depois você vai liquidar essa energia que você não consumiu. Então, é uma situação complicada e no preço bem menor. O prejuízo para o consumidor seria bem maior. Pelo menos agora o governo encontrou uma forma de diluir esse prejuízo ao longo do tempo para que o impacto na tarifa não seja tão elevado. Então, aí eu pergunto, será que essa modernização do setor elétrico, como está sendo construída, resolve esses problemas? Não resolve. Na verdade, vai agravar. Então, o que eu coloco aqui? Precisa haver mecanismo de mitigação da volatilidade do custo, né, da energia e da demanda de energia elétrica. Por exemplo, a gente tem um PLD que às vezes flutua muito, isso para o comercializador é muito ruim. A gente teve uma crise aí, um tempo atrás, quebrou 2, 3 comercializadoras, deixaram um prejuízo de 100 milhões de reais em aberto para vários agentes de mercado, geradores e várias pessoas que tiveram contrato com aquelas comercializadoras. E também nós temos a questão da demanda, né? A demanda, ela reduz a uma crise estrutural. Então, tem que ter mecanismos de equilíbrio para que seja melhor distribuído esses prejuízos de forma a não violar contratos de financiamento de geradores e, por outro lado, não realmente violentar a receita dos consumidores de maneira imediata. Então, seria mais ou menos essas minhas colocações, doutores. Eu gostaria agora de passar a palavra ao doutor Marcelo para que possa aí, começar o nosso debate. Muito obrigado. Doutor Iuri, muitíssimo obrigado pela sua exposição. Eu acho que você conseguiu a proeza de resumir a organização do setor elétrico em poucos minutos, até menos, talvez, de 15 minutos, pouco menos de 15 minutos, para que os nossos espectadores compreendam um pouco como ele funciona. Mas eu acho que ficaram muitas dúvidas, na verdade. Eu acho que todos nós temos muitas dúvidas de como é que esse problema vai ser equacionado. Falou-se da conta Covid, talvez a conta Covid tenha sido uma das maiores, mais importantes iniciativas nesse sentido. Pelo que eu soube, também houve a liberação de conta dos encargos de serviço do sistema. Eu acho que isso deve, de alguma forma, ter ajudado um pouco. Mas como é que a gente consegue enfrentar? Porque esses modelos que estão sendo ventilados novamente, de alguma forma, eles foram testados no passado. Eu lembro muito bem que houve, né, com o RECEB, com a reestruturação do setor elétrico brasileiro, uma tentativa de desregular um pouco mais o mercado. E aí veio a criação pela 9.074 da figura do produtor independente. Aí a 10.848 mudou um pouco essa dinâmica. Independentemente das mudanças regulatórias e normativas que a gente espera, entendendo que a distribuidora, claro que ela não pode receber sozinha todo esse impacto. Eu entendi da fala do doutor Iuri que outros agentes também sentem, mas não na mesma medida. O transmissor não sente na mesma medida, o gerador não sente na mesma medida. Mas será que todos não vão ter que perder um pouco para recompor esse equilíbrio? Então, essa é uma primeira pergunta que eu faço, talvez a pergunta do milhão. Né? Será que todos os agentes da cadeia não vão ter que perder um pouco para que esse equilíbrio seja recomposto? Porque se eu já tenho os contratos de compra e venda de energia no ambiente regulado, quer dizer, o gerador está ali em tese tranquilo, mas como é que a distribuidora vai arcar com esse custo? Né? Sem repassar isso para a tarifa, porque o doutor Gustavo falou, não pode ter aumento tarifário simplesmente. A gente não consegue, o consumidor na ponta também não consegue arcar com isso. O Estado não consegue arcar com as solicitações simultâneas em todas as áreas de concessão para recomposição. Então, quer dizer, a solução talvez não seria olhar para todos os agentes da cadeia e tentar que cada um absorva um pouco desse impacto? Será que isso é possível? Dentro dessa lógica que o doutor Gustavo mencionou também, que está na nota técnica, de princípios regulatórios que privilegiem a autocomposição, faz sentido isso? Podemos fazer, a gente tem 10 minutinhos, né? Acho que a gente poderia passar para cada um. Só fazer você 2, 3 minutos de consideração. Doutora Priscila, primeiro, então. Então, lá. Então, doutor Iuri, sempre muito preciso, ele faz um trailer do setor elétrico bem interessante, inclusive passando por questões históricas. Então, obrigado, doutor, por ter feito esse trailer para a gente, até porque é sempre um tema tão difícil, mas você conseguiu aí desmistificar essa dificuldade.
Eu tenho algumas ponderações para fazer, inclusive alguns argumentos em contrário, mas eu não vou entrar em polêmicas, até porque a gente não vai ter nem tempo para poder debater tudo isso. Doutor Marcelo, de fato, nós temos alguns instrumentos, né? Nós temos mecanismos de negociação de sobras e déficits, nós temos a possibilidade também de prorrogação desses contratos, nós temos na legislação algumas ferramentas para que a gente consiga mitigar esse momento que a gente está passando. Vou fazer só uma ressalva, o PLS 232, na minha concepção, ele vem com algumas saídas, é óbvio, para o setor elétrico, mas quando se trata de um PLS tão debatido, um setor muito técnico, é óbvio que objeções são inevitáveis, né? E nós temos um setor, existe o CEP, né, o setor elétrico de potência, e existe os segmentos do setor elétrico, né? Então, como o doutor Yuri muito bem colocou, o CEP é formado por transmissão, geração, distribuição e consumo. Então, se você pegar aí, cada um tem seu interesse. Então, é óbvio que um ou outro vai ficar desaguardado, desguarnecido, ou se achar injustiçado nesse novo projeto que está por aí. Mas só terminando aqui minhas colocações, eu acho sim que a gente tem alguns instrumentos que podem ser utilizados. Temos que analisar, por exemplo, a geração distribuída, como que vai acontecer, o que é que vai acontecer com a geração distribuída e a que ponto vai também impactar nos contratos de distribuição de energia. Temos que ver, sim, essa abertura gradual. Em 2022, já vamos ter aí um mercado livre maior, essa é a previsão, né? Eu sou uma grande defensora do mercado livre, faço um doutorado, a minha tese é na área, então sou uma grande defensora desse mercado, é óbvio que de forma racional e inteligente, né? Então, eu acho que a gente vai ver aí uma grande transformação, e eu acho que a Covid acabou acelerando isso aí, né? E faço só uma ressalva também, que nós temos, fazer só uma complementação, só a título de atualização, nós temos um PL de concessões e PPPs em trâmite, nosso deputado Arnaldo Jardim como relator, e doutor Gustavo, ele fala em contratos vivos, não mais incompletos. Então, só para você entender que esse contrato aí, ele vai sendo cada vez mais se tornando flexível, tem que ser flexível, mutável e agora vivo. Então, passo aos senhores aí para fazer as considerações. Obrigado, doutora Priscila. Doutor Gustavo, suas considerações finais e comentários sobre essa pergunta. Doutora Priscila, já estou até anotando aqui, contratos vivos. Eu disse, eu adoro aprender com vocês. Bom, Marcelo, você tocou num ponto também importantíssimo que eu venho falando, a questão da cota de esforço de cada agente, né? Se eu falei agora há pouco que essa crise ela é democrática, no sentido de afetar a todos, então, logicamente, essa cota de esforço teria que ser democrática, envolvendo todos os entes da cadeia e não só o setor de distribuição ou de geração. Isso, para mim, está muito claro. Mas aqui reside um outro desafio, é justamente com relação ao que seria propriamente o conceito de recomposição do equilíbrio econômico. Seria evitar o prejuízo ou seria preservar aquela previsibilidade do lucro? Essa vai ser uma grande discussão a ser travada, certamente. Em que medida entraria essa cota de esforço que eu disse agora há pouco? Então, isso certamente vai ser amplamente debatido, discutido, e penso eu que nós temos a maturidade de chegar em um bom senso e no meio do caminho. Agora, se eu pegar um gancho rapidinho, um risco, né, que o Yuri colocou, de uma eventual caducidade da medida provisória, de fato, todos aqueles atos que foram sacramentados durante sua vigência serão preservados. Mas eu tenho só um ponto de preocupação, eu tenho dito isso, porque eu achei desnecessário no decreto que regulamentou a medida provisória, no seu artigo 6º, está previsto o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Mas isso já está em lei, já está no próprio contrato. Seria totalmente desnecessário. Meu temor reside de repente, se interpretar que aquele endereçamento foi para se buscar uma espécie de uma RTE, uma revisão tarifária extraordinária Covid, uma RTE Covid. E aí eu tenho um ponto de preocupação que seria uma eventual caducidade da MP. Né? Porque, conforme eu falei também, essa recomposição não se dará agora. A conta Covid veio fazer frente à Caixa, ao financeiro. O econômico, nós vamos ainda discutir. E se nesse meio tempo houver, a gente precisa se atentar e acompanhar. Bom, é isso que eu gostaria de, mais uma vez, agradecer e devolver a palavra para o Marcelo. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Yuri, por favor, suas considerações finais. Obrigado, doutor Marcelo. Então, realmente é uma questão bastante complexa, eu acho que o assunto foi bastante exaurido, e a minha mensagem final é que nós precisamos, primeiro, os advogados que querem militar no setor elétrico, busquem conhecer melhor como funcionam todos os contratos. Muitas vezes a gente pensa isoladamente e não tenta entender a cadeia como um todo. E aí quer colocar a culpa em outro agente do setor sem conhecer como é que é o contrato de concessão daquele agente, quais são as garantias que ele tem, quais são os mecanismos. E os contratos de concessões, digo, não adianta ver só o contrato de concessão, porque no próprio contrato de concessão ele dá já ele já coloca que não só se aplica toda a regulação da ANEEL presente como a futura. E aí são mais de 800 resoluções normativas da ANEEL, somente pessoas que realmente estudam diuturnamente conhecem essas resoluções, as normas, como é que é equilibrado esse setor, conhece até a legislação do setor elétrico, ela é muito quebrada, foram muitas alterações, e a gente às vezes não encontra direito as coisas, estão um pouco misturado. Tem a Lei 9.074, 9427, 96, 9648, 98, 10.848, 2004. Então, são várias legislações, 4 leis para tratar da regulação do setor elétrico, fora outras leis esparsas, outras aí que a gente ainda tem, que tratam de assuntos específicos. Ao todo, são mais de 15 leis, fora os decretos que regulamentam, tem lei que tem mais de um decreto, depois você tem portarias do Ministério de Minas e Energia, que regulamentam questões específicas também, e as resoluções da ANEEL. Ou seja, é um setor muito complexo, sou muito grato de estudar esse setor, mas ele dá trabalho. Sempre quando a gente tem que escrever, desenvolver uma tese, é uma profundidade enorme. E essa questão da crise do coronavírus, ele trouxe um grande desafio para todos, né? Que é justamente buscar o consenso, a mediação, o acordo, principalmente para o pessoal que está no ACL, né? O ACR foi ajustado com a conta Covid, o ACL não. Então, a melhor forma, nesse momento, é tentar buscar uma composição, uma questão justa, né? Você tentar equilibrar, até porque o próprio comercializador não quer perder o seu cliente, que é o consumidor, o grande consumidor. Então, eles tentarem conversar, dialogarem, para tentar chegar no consenso e não ter um impacto sendo distribuído unicamente, às vezes, só para o consumidor. Às vezes, aquela empresa já está tão impactada e ainda recebe, né, por conta da crise, que não está vendendo, às vezes, o produto, não está industrializando, às vezes, o comércio está fechado, o shopping, e aí ele fica com um prejuízo já enorme. E ainda tem o problema da energia elétrica, que ele tem que arcar todinho. Ele pagou um preço bem mais caro e vai ser liquidado pelo preço mínimo do PLD. Então, é um prejuízo a mais que veio e que, muitas vezes, o próprio comercializador pode tentar achar um consenso, um meio termo, para que ele também não saia totalmente no prejuízo, mas que chegue-se no consenso. Então, nesses casos, o que a gente orienta é muito mais barato do que uma mediação, né, doutor Gustavo? Do que para mediação. Os custos da mediação, da arbitragem, né, são muito caros, né? Sempre uma arbitragem, o custo é melhor. É melhor fazer uma mediação com os advogados, extrajudicialmente, tentar resolver. Então, esse é o nosso recado. Eu agradeço imensamente aí a palestra e nos colocamos à disposição aí para o que precisarem. Obrigado, doutor Yuri. Eu acredito que essas últimas falas conseguiram revelar muitos caminhos. As falas iniciais foram no sentido de apresentar um diagnóstico, mas as últimas 3 falas, no meu entender, apresentaram caminhos bem interessantes, concretos, para que a gente consiga compreender essa crise que nós estamos e os próximos passos para poder reequacionar, reequilibrar esse setor. Eu queria agradecer muito a presença da doutora Priscila Maciel, doutor Gustavo Demarque, doutor Yuri Schmidt, e espero vê-los em muitos outros eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, e quero desejar aos nossos espectadores, advogados e advogadas, um belo final de congresso. Espero que aproveitem bastante o Congresso Digital da OAB. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço. Bom dia. Um abraço.